O segundo ponto, ainda falando sobre a postura das mulheres, vocês, quando a Josina Machel, quando ela foi vítima de violência doméstica, a primeira coisa que ela fez, ela meteu queixa, né, contra o agressor. Ela se afastou do agressor, né? Ela atravessou o processo dela de cura. Teve lá a questão do processo, tribunal, por aí fora. Mas em nenhum momento ela se pronunciou sobre o caso, né? E depois disso, hoje em dia, pelo que tipo, a última foto que eu vi da Josina Machel, não sei se é verdade ou não, ela tava lá do Zico, estavam com um fatinho a combinar, então não sei se eles estavam juntos ou não. Mas hoje em dia nós vemos a Josina Machel, filha da Graça Machel, né? Acho que esqueci de ter esse ponto, como um símbolo, né? Da luta contra a violência doméstica, como um rosto na luta contra a violência doméstica, como uma ativista na luta contra a violência doméstica. Em nenhum momento nós vimos a Josina Machel dizer: porque nós sentamos, conversamos, nos entendemos, nos perdoamos, ele vai mudar. Nós nunca vimos a Josina fazer isso. Em nenhum momento nós vimos uma Josina dizer: mas foi uma falha, foi um acidente. Não. Foi, meteu queixa, se afastou da pessoa, de nunca mais se falarem na vida. Eu já nem sei quantos anos que passam até hoje. E às vezes é essa postura que nós temos que ter. Dizer, olha, se em algum momento eu me senti ameaçada por uma pessoa, é tchau. Te cortei, tchau. Não, porque nós conversamos, nos entendemos, ele vai mudar. Eu nunca, pelo menos no relatório, no testemunho das mulheres que foram vítimas de violência doméstica, eu nunca vi uma mulher que disse que em algum momento ele mudou. Nunca ouvi. A maior parte dos testemunhos são: quando eu vi que as agressões nunca iam parar, eu fui embora. Eu carreguei meus filhos, fui embora. Porque chega um momento que você percebe que as agressões, elas não param. Elas mudam. Então, é um insulto hoje? É uma ridicularização em frente dos amigos amanhã? É não sei o que, hoje estamos a discutir porque a comida tinha pouco sal, amanhã estamos a discutir porque a comida tinha muito sal. E depois escalona já para agressão física. Porque a violência, ela não começa grande, ela começa pequena. Uma coisinha aqui, outra coisinha colar. Depois escalona para agressão física. E mesmo a própria agressão física, às vezes é uma chapada aqui, depois até chegar a um ponto que nós já vimos casos de violência doméstica que culminaram em morte. Nós já vimos. Então, se tem mulheres que, graças a Deus, conseguiram levantar e ir embora, nós também temos mulheres que, infelizmente, só saíram no caixão. E, logicamente, que você é vítima, nunca que você vai ser culpada. Mas tem uma ação ali que você precisa tomar. Tem uma youtuber norte-americana que eu sigo, que é Burn Beauty. Eu não sei qual é o nome dela. O nome do canal dela é Burn Beauty. Que ela disse assim: olha, o meu marido me tacou em chamas. O meu marido me tacou em chamas. E de como ela explica, não foi no sentido de... Não foi no sentido de pôr combustível nela e acender fósforo, não é isso. Não foi isso. Foi no sentido de criar ali uma situação doméstica que culminou numa explosão, né? Mas em que só ela queimou, não ele. E foi provado que aquilo não foi um acidente, aquilo foi propositado. E graças a Deus, ela está nos Estados Unidos. Então ela passou por cirurgias de reconstrução.
Ela explica que ela ficou 2 meses em coma induzido. Ela explica que ela teve queimaduras de 3º e 4º grau no corpo, causada pelo marido, uma coisa de 6 meses depois de terem feito uma cerimônia de renovação de votos de casamento. Mas hoje em dia, quando ela para analisar, ela diz, olha, os sinais sempre estiveram ali. Eu é que ignorei. Porque ela é vítima sim, ela está lá a dar o testemunho dela como vítima. Mas tem um ponto que ela analisa que é qual é a ação que eu poderia ter tomado. Que às vezes é a mais simples de todas. Ir embora. Não tem estamos a conversar porque vai mudar. E ela diz assim, os sinais sempre estiveram ali. Eu ignorei. Porque o abuso não começa grande. O abuso ele começa pequeno. Uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Não sei o quê. Quando você vê, está em níveis que você diz assim, eu deveria ter ido embora na primeira chapada. Você sozinha olha para trás e diz, eu deveria ter ido embora na primeira chapada. Porque o agressor ele não muda. O que muda é a forma de agressão. Que vai crescendo, vai escalonando. Isso muda. Até o ponto em que às vezes, infelizmente, culmina em morte. Então, às vezes, temos que dizer, olha, não tem nenhum, vamos sentar, conversar, porque vai mudar, porque vai se transformar, porque vou orar e jejuar, Deus vai intervir. Teve um vídeo da cantora gospel brasileira, é Cassiane. Sim, é Cassiane. E era um vídeo que falava sobre violência doméstica, mas o vídeo foi criticado. Por quê? Porque o videoclipe mostrava um senhor que bebia, voltava para casa e agredia a esposa. E qual era a ação da esposa nesse videoclipe? Gente, música gospel. A ação da esposa era pegar uma Bíblia, ajoelhar e orar. Não tinha nem denúncia, nem nada. As pessoas criticaram o vídeo. No que criticaram o vídeo, eles reeditaram o vídeo, mantiveram a parte em que a esposa, continua lá a orar, a jejuar, porque o marido vai mudar, porque Deus vai intervir e por aí fora. E no fim colocaram a denúncia violência doméstica, o número lá brasileiro que diz que denúncia. Não tem nenhum vamos orar e jejuar que vai mudar. Não tem. Não tem vamos conversar e não sei o quê. Tchau. Se vocês pararem para prestar atenção, as mulheres que hoje em dia que falam de relacionamentos tóxicos, que falam de empoderamento feminino no sentido de relações abusivas, são mulheres que em algum momento elas mesmas atravessaram relacionamentos abusivos. Às vezes podia até não ser abusivo de fisicamente abusivo, mas podia ser financeiramente abusivo, emocionalmente abusivo. A questão da negligência emocional e por aí fora. E elas todas dizem a mesma coisa. Minha vida mudou quando eu percebi que aquela situação não ia mudar e eu fui embora. Eu fui embora. Não foi porque sentamos e conversamos. Não, foi porque eu fui embora. E mesmo às vezes, quando vocês param para prestar atenção para pessoas, eu não queria muito que fosse essa questão de homem e mulher, né? Mas tudo bem, vamos lá. Quando você para prestar atenção para pessoas que têm histórico de serem abusivas, vocês vão perceber que a pessoa pode namorar 2, 3 vezes. Os 2, 3 parceiros ou as 2, 3 parceiras vão reclamar a mesma coisa. A questão do abuso. E aí que você percebe que a pessoa abusiva ela não muda. Ela até pode mudar de parceiro, mas vai continuar abusiva na mesma. Então, quer dizer, as próprias, eu não quero falar influencers, né? Mas as próprias mulheres que dão mentoria e falam direto, vão dizer, olha, eu percebi que aquilo não ia mudar e eu fui embora. Mesmo a própria, a Kátia Damasceno,
Ela diz, é quando ela conta a história dela, quando ela tinha 25 anos, ela conta que ela também passou por um relacionamento abusivo, talvez até não fisicamente abusivo. Mas ela diz que, às vezes, e ela explica que para ela era mais difícil, porque ela pensava assim, para onde é que eu vou com duas crianças? Quem vai me querer depois com duas crianças? Mas quando ela viu que a situação não mudava, ela carregou as duas crianças dela e foi embora. E começou a empresa dela do zero, começou como fisioterapeuta pélvica, que hoje está aí, da questão das aulas de pompoarismo, tem o aplicativo dela, que está nas plataformas digitais. Mas porque ela levantou e disse tchau. E ainda casou de novo, teve mais 2 filhos, está bem. E ela conta isso no canal dela. Mas é uma mudança que veio de onde? Que veio do ela levantar e ir embora. Não foi do vamos sentar e conversar ou vamos orar e jejuar que ele vai mudar. Então, são muitos aspectos que nós mulheres temos que começar a rever a nossa postura. Que é a questão de carregarmos a nossa roupa suja para lavar nas redes sociais. A questão de o que nós realmente devemos parar para negociar. A vida não se negocia. A partir do momento que a tua vida está ameaçada, não se conversa nada. Tchau. Sabermos impor limites, sabermos impor barreiras. E às vezes, ainda que ninguém nos apoie nas nossas escolhas, nós temos que permanecer firmes naquilo que nós decidimos. Né? Porque no caso da Josina Machel, graças a Deus, ela teve o apoio da mãe dela, Graça Machel. Não são todas as mulheres que têm esse apoio. Mas que você tem que estar lá para dizer, olha, a minha decisão é essa, tchau. A vida não se negocia.